Boa noite. Então, nós agora estaremos gravando a nossa aula. Tá? Hoje é a aula de Geografia Regional do Brasil, uma participação especial do professor Arleto Rocha. Vou apresentar aqui um pouquinho. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim, está aparecendo. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a temática indígena, né? E eu começo com uma questão aqui, né? Que eu sempre escuto nas comunidades indígenas, que é, em vez de desenvolvimento, envolvimento com as questões, né, não só dos índios, mas as questões que envolvem toda, né, a sociedade humana, envolvimento com o planeta Terra. Né? Então, essa temática nós estudamos tanto no grupo EGEA, que é os estudos de geografia agrária, como no grupo Movimento e Espacialidade, que eu sou a coordenadora desses dois grupos na universidade, e também no Laboratório de Geografia Humana. E o professor Arleto, que está com nós hoje, Arleto Pereira da Rocha, tá, que vai estar falando sobre essa temática, auxiliando aqui, né, nas aulas online, que estão sendo agora em virtude da pandemia. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus de Campo Mourão, em 2005, e graduado em História pela mesma instituição em 2014. Mestrando em História pela Universidade Estadual de Maringá em 2015, nascido e residente na cidade de Piabiru, nome indígena da cidade, por onde passava a ramal do lendário caminho de Piabiru. Naturalmente, isso conduziu a estudos na área de Geografia e História, com ênfase na territorialidade indígena, com seus desdobramentos nos aspectos históricos, culturais e arqueológicos da presença dos Guaranis, Caigangue e Xetá pelas terras paranaenses. Transita pela área das letras, com poemas publicados ao longo do tempo, e, paradoxalmente, como funcionário público, atua como controlador interno do município de Piabiru. Essas informações estão e a importância dos indígenas hoje, né, dentro da nossa realidade. Bom, no nosso grupo a gente estuda a área em específica aqui da mesma-região centro-ocidental paranaense, né, e a questão dos estudos do espaço rural, né, e o professor Arleto especificamente estudando aí a questão dos caminhos de Piabiru aqui na nossa região, né, Arleto? Sim. O Arleto está comentando um pouquinho sobre isso. Bom, para a gente começar, pessoal, essa discussão, eu trouxe aqui uma charge para vocês, né? Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e a Monbloy de cobra? Então, algumas questões que, né, a gente pode pensar. E aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Tá? Esse é o progresso que nós temos hoje. Então, aqui eu trouxe algumas informações, né, para a gente estar analisando. Depois vamos estar entrando no debate aí com o professor Arleto. Então, antes do ano 1500, no Brasil, os povos indígenas somavam 5 milhões, espalhados em torno de 900 etnias. Hoje, passados 5 séculos, foram reduzidos a cerca de 540 mil, restando em torno de 206 etnias remanescentes. As comunidades indígenas, com suas concepções igualitárias, solidárias, com seu culto à vida e à natureza, apresentam-se tão distante, até hoje, dos interesses da sociedade moderna. Os colonizadores, à época do descobrimento, não admitiram a condição de seres humanos aos povos indígenas. Consideravam-os selvagens, sem alma, a serem escravizados. As tribos que mostraram resistências foram exterminadas. Tempos difíceis eram aqueles, tempos difíceis são estes nossos.
Ao ignorarmos e destruirmos o que resta da cultura indígena, talvez estejamos ignorando e destruindo a parte mais bela do mosaico que compõe a nossa essência humana. O que sabemos sobre a vida que aqui existia antes das tantas cidades erguidas? O que sabemos sobre as nossas raízes mais profundas? Olhar, ver, reparar, ter ouvidos para outros cantos, outros idiomas, outras histórias. Breve é a nossa passagem por esta vida terrena. Onde chegamos, hoje nos banhamos no rio da vida, amanhã partiremos. O rio da vida corre muito antes do nosso nascimento e continuará a fluir após a nossa partida. De que terá servido a nossa vida, se não formos capazes de enxergar a importância de cada ser vivo? E a criança, a dona do mundo. Uma criança indígena possui a mais plena liberdade que já pude testemunhar. E isso está no seu rosto o tempo todo, né? Então, essa é uma poesia, né, do Orlando Vilas-Boas, que ele escreveu em 1914 e republicou em 2002. A criança, a dona do mundo. Para se mudar o presente, faz-se necessário olhar o passado, estar disposto a enxergar os erros cometidos, a reconhecê-los de modo a garantir que não mais se repitam. Aqui algumas fotos da comunidade indígena Guarani que nós temos na região da Concã, né, que o nosso grupo sempre faz visitas a essa comunidade. Essas são um trabalho que nós fizemos lá nessa comunidade em 2010, só para a gente pensar que existe indígena até aqui no município de Campo Mourão, né, que é a fotografia da casa de reza deles. Depois o professor Arleto vai estar falando um pouquinho dessa comunidade também, que ele também faz os estudos ali com a gente, né, Arleto? Sim. O trabalho, logo que nós estávamos na construção da casa de reza, essa casa de reza já caiu, né, daí foi reconstruída. Aqui são os alunos, né, do segundo ano de geografia, que é a professora Sinclair, a professora Nilza, que faziam parte, né, desse projeto ali na comunidade do Barreiro das Frutas. O Severo, que é aluno também do turismo, que é a construção da casa de reza, o artesanato. Nós iríamos fazer uma visita nessa comunidade, mas esse ano provavelmente não vamos fazer mais, né? Lá é a questão do relevo, para vocês observarem como é bonito, né, o nosso relevo, comunidade. Projeto PIBID também, os indígenas, a professora Nilza, né, o Emiliano participou com a gente. Auxiliaram em exposição de palestra, a professora Sandra, né? Algumas questões da musicalidade indígena, que os próprios alunos falaram lá, né, sobre a cultura indígena. Por quê? A temática indígena, pessoal, é um tema transversal que deve ser discutido, né, nas escolas, como obrigatoriedade, né, do currículo, tá? Que é uma menina da comunidade. Aqui foi um mosaico de fotos, né, que os alunos fizeram, né, falando da questão dos indígenas, dos negros e da nossa sociedade dos brancos, né. Também foram organizadas oficinas, algumas fotos, né, desse projeto que a gente tem ali com a comunidade indígena. Entrega de alimentos, exposição de artesanato, arte indígena. Em 2006 também, quando eles estavam fazendo o planejamento, a universidade indo na comunidade para fazer o planejamento do livro do Emiliano, né, também a questão do poço artesiano, a professora Marilene, aqui do turismo, o professor Maibuque, da economia. Algumas fotos dos projetos que já são desenvolvidos, né, com a universidade, né, para estar retratando não só a temática indígena do passado, mas essa temática da atualidade, né, porque o historiador estuda o passado, depois eu tenho algumas informações ali para a gente falar do passado,
E o geógrafo estuda o presente. E no caso do Arleto, ele é as duas coisas, né? Historiador e geógrafo. Presente e passado, né, Arleto? Essa relação espaço e tempo que vai dar aí as bases para você entender, né, todo esse processo que nós tivemos de ocupação do território nacional e que hoje, né, ele também está presente nos estudos tanto da geografia quanto da história. E um dos exemplos que eu posso citar para vocês, falei dos grupos de pesquisa da universidade, e um dos exemplos práticos é o projeto Caminho de Pebiru, que é o que nós temos aqui de resgate dessas memórias e que também vai produzir o desenvolvimento para as pequenas cidades, né, por intermédio do turismo. Então, vamos deixar o professor Eleto agora falar um pouquinho e, gente, se vocês tiverem pergunta, vocês anotem, tá? Ou se quiserem fazer, eu não sei como que vai ser a dinâmica do professor Eleto, se quiserem fazer no final ou fazer durante a apresentação, tá? Fiquem à vontade para perguntar, tranquilo, a gente bate o papo aqui. Eu estava ouvindo você falar, Gisele, eu me lembro que eu estava lá na aldeia Barreira das Frutas, e eles estavam fazendo a casa de reza também, o Opi, o Ibatu, né? E só podia ser coberta por sapé, mas não tinha, né? Até eles estavam perguntando se tinham feito alguma coisa para a natureza para não ter o sapé, enfim. Mas nós estávamos lá no meio da casa de reza, com o Emiliano, na época, o cacique, o líder, né? E até uma curiosidade da casa de reza, quando eles visitarem lá, inclusive o grupo nosso esteve lá no sábado, levando alguns alimentos, sementes também, estamos já captando mais. A casa de reza não tem nem prego, nenhum metal. Ela deve ser redonda, só com material da natureza, não pode ter nada, um artefato humano, que eu posso dizer, ferro, arame, prego. Então, para não cortar toda a energia. E é um lugar sagrado, hein? Quando eu entro, eu tiro o sapato, entro descalço, sinto uma energia muito forte na casa de reza, que é o lugar sagrado dos Guarani. Nós estávamos lá, na casa de reza, e o Emiliano falou para mim. Não sei se a professora estava nesse dia há muito tempo. Ele falou, Arleto, se nós descermos lá no Rio, o que você vai ver? E o que eu vou ver como indígena? Eu fiquei sem saber o que responder, né? Aí ele falou, Arleto, se o homem branco, não indígena, for lá no Rio agora, ele vai ver ponte, ele vai ver estrada, ele vai ver usina. Se o indígena for lá agora, ele vai ver água, ele vai ver peixe, ele vai ver vida. Essa é a grande diferença do não indígena com o indígena. Falta o não indígena, nós, podemos dizer assim, sentir as coisas, ver as coisas quando elas estão acontecendo. Sentir o sol, sentir a chuva, sentir uma mesa, sentir quem está do lado. Os não indígenas sempre estão preocupados com amanhã. E essa é a grande sacada do Guarani, principalmente. Ele e a natureza são indissociáveis, eles são uno. Então, eles estão sentindo a todo momento a terra, o sol, eles ouvem os animais, a água, tudo é sagrado. Isso é um ensinamento que eu tive para mim, antes mesmo de formular o projeto Caminhos de Pebiru. Esteve no Necapecan, né, Gisele? Uhum. Pesquisas Caminhos de Pebiru, lá com a Sinclair, começou com a Rosana Bond, aí a Marilene Celan. 2011 acabou. Aí, em 2015, quando eu entrei no mestrado e estava aqui na prefeitura, a gente protocolou um projeto aqui na prefeitura de Pebiru, é o projeto Caminhos de Pebiru. E esse projeto ele visava agregar emprego, trabalho e renda através do turismo. Porque a gente teve uma ideia, antes de explicar o que é o Caminho de Pebiru, a gente tem uma ideia assim, nós temos a Concan, com 25 municípios, cerca de 300 mil habitantes, é uma das regiões mais ricas do Paraná, e ao mesmo tempo uma das regiões pobres, com IDH nem baixo. Pebiru, com 2 mil habitantes, também se ficava na marca. A gente, a base econômica nossa, a agricultura é extremamente concentrada. No índice de Gini, né, aquele índice que mede a concentração de terra, nós estamos acima da média. Muita concentração de terra na Franca inteira e em Pebiru também. Tem poucos fazendeiros com muita terra e muito dinheiro. Então, não havia distribuição de renda. Então, a agricultura. Segundo ponto, a indústria. A indústria é incipiente. Nós estamos entre Campo Mourão e Maringá. Nosso parque industrial ainda não absorvia toda a mão de obra. Comércio,
serviços, lojas, mercados, pedreiro, encanador, também não absorvia mão de obra. Então, agricultura, indústria, serviços e comércio. Quatro bases da nossa economia. A gente estava pensando qual seria a saída, qual seria um ponto que pudesse ajudar a alavancar a cidade e a região. A quinta força, o turismo. O turismo hoje não, mas antes da pandemia, movimentava 11% do PIB mundial. E a gente partiu do pressuposto seguinte: quando nós vamos para algum lugar, para a praia, por exemplo, a gente leva dinheiro, a gente gasta com hospedagem, alimentação, artesanato. A gente pensou, por que não fazer um refluxo? Trazer o turista para cá, em vez de nós irmos para fora. Foi a gente montou o projeto Caminhos de Piabiru. Primeiro, a gente fez um levantamento de potencialidade turística. Nós tínhamos um Caminhos de Piabiru. Na nossa cidade mesmo, há 5, 6 anos antes desse trabalho, quase ninguém sabia o que eram os Caminhos de Piabiru. Vou explicar. A própria cidade não tinha consciência do nome da cidade, como colocava ela. Então, a gente fez um trabalho nas escolas, hoje o pessoal já está consciente, e a nossa potencialidade era os Caminhos de Piabiru. Eu sempre falo que Piabiru e a região mesmo, nós sempre estivemos, ou estamos em algumas cidades ainda, como se tivesse um baú cheio de moedas de ouro na sala de estar assistindo TV. E esse baú a gente sempre colocava o copo, colocava os pés, o prato, mas nunca abria. Então, chegou o momento de abrir esse baú, e catar essas moedas e transformar em bebês. E esse baú, essas moedas são os Caminhos de Piabiru, potencial histórico, turístico muito grande, mais conhecido lá fora, próprio no Brasil, tanto que tem vários alunos que nunca ouviram falar, que é uma potencialidade histórica muito grande. A partir daí, quando eu assumi a Secretaria de Cultura aqui no mandato atual, a gente teve apoio público, né, da Prefeitura, e a gente criou o projeto Caminhos de Piabiru, que visava agregar trabalho, emprego e renda através do turismo. Explorando, de certa forma, os Caminhos de Piabiru. Nesse meio, a gente já criou um tour pelo centro da cidade, uma igreja, uma planta gótica da Alemanha, com esculturas de um dos maiores escultores de arte sacra do mundo, né, Mozart, para quem conhece, a praça, e também o Museu Caminhos de Piabiru. Recentemente foi inaugurado, está novinho em folha, a professora Gisele teve o prazer de conhecer. Um dia eu quero vocês. E depois, as trilhas pelos Caminhos de Piabiru. Nós catalogamos aqui cerca de 15 cachoeiras, com potencial natural muito rico. E, de forma concomitante essa catalogação das cachoeiras, eu fui estudando possíveis passagens dos Caminhos de Piabiru. E entre elas, eu encontrei uma meia passagem, trilha de 9 quilômetros, e metade dela por onde estavam os Caminhos de Piabiru. E como a gente sabe disso? Primeiro, estudos, a gente foi em alguns mestres, certo? E também achados arqueológicos. Nós temos vários achados aqui. Infelizmente, nós não podemos, às vezes, divulgar por causa da depredação, né? E a gente foi mapeando por onde achava esses achados, redundância à parte. E foi traçando por onde passavam os Caminhos de Piabiru. Onde nós fazemos essa trilha, saímos da Casa da Cultura, no centro da cidade, andamos 2 quilômetros, chegamos na zona rural e adentramos uma mata. Tá? Lá nós fazemos um batismo sagrado com barro, que é onde a pessoa quebra aquele medo da terra. A gente sempre fala que, desde criança, a gente foi ensinado a não se sujar, não ficar passado, não vai na terra. A gente se afastou um pouco da terra, da mãe terra. Então, é uma coisa bem sagrada mesmo. Quando a gente faz o batismo, que é passar os 2 dedos de barro no rosto do visitante, no meio da trilha, no meio do mato, a pessoa parece que se solta e entra no espírito da natureza, sente a natureza. E por essa trilha, são 7 cachoeiras, para você ter ideia, num espaço, nesse 6 quilômetros, 7 cachoeiras, minas d'água, animais, é um lugar exuberante. Então, a partir disso, nós temos produto, a trilha Caminhos de Piabiru, que dura 3 horas e meia, mais ou menos. E, de 2017 a 2020, nós trouxemos cerca de 20 mil pessoas inscritas que vieram visitar nossas trilhas. Em janeiro, nós fizemos uma trilha para... Nunca cobramos, isso que é o lado legal, a gente cobra. Em janeiro, nós pedimos material escolar para doar para as crianças daqui. Fizemos uma trilha com 1.100 visitantes.
1.100 visitantes. E não só de Piabiru e da região, mas já Curitiba, outros estados. No final do ano passado, recebemos visitantes do exterior também, um pessoal de Taiwan, da Alemanha, da Austrália, dos Estados Unidos, da América do Sul inteira. Argentinos, colombianos. Então, a gente recebe um fluxo muito legal. Isso movimenta o restaurante, movimenta a padaria, movimenta o hotel, posto de gasolina, dá um up na economia. Isso é muito legal. E, paralelo a isso, a gente criou a Associação Caminhos de Artesanato Culinário, o pessoal que faz artesanato, como se fosse a Dona Maria que faz a bolacha há 20 anos. Vamos incrementar o coloral, que é o urucu, né? A mandioca, trazer para o lado indígena dos caminhos de Piabiru para agregar renda a essa família. E o legal é que esse projeto, 2017, 2018, 2019 e 2020, agora, que deu uma parada, nós ganhamos 2 prêmios estaduais já na Assembleia Legislativa do Estado, 2017 e 2018, com um projeto de excelência do turismo no Estado, justamente por não gastar nada. A caminhada é leve, nós gastamos para os cofres públicos somente o carro de apoio, entendeu? Temos os voluntários, formamos um grupo chamado Família Caminhos de Piabiru, tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoal do Corpo Bombeiro, tem várias pessoas, tem iniciantes, tem a Dona Maria da Casa, por exemplo, Então, é um pessoal que nós treinamos, tá? E eles estão ali acompanhando de forma gratuita, voluntária, as pessoas que vêm visitar o Caminhos de Piabiru em Piabiru. Tá, e o que são os Caminhos de Piabiru? Os Caminhos de Piabiru é difícil definir, porque tem vários pontos que o tornam inconsistente em alguns momentos, que eu vou falar lá adiante. Mas podemos dizer que são vários ramais que tornam toda a América do Sul. E um desses ramais passa para a nossa região, ou vários ramais. Em Piabiru mesmo, eu identifiquei 4 a 5 ramais. É só fazer uma pergunta. Por onde vocês acham que os espanhóis entraram sertão adentro do Brasil? Os portugueses, ou os holandeses, ou os jesuítas? Por onde, os bandeirantes, por onde eles entraram? Eles tiveram que derrubar mapa ou eles seguiram um caminho pronto? Já tinha um caminho pronto. Era uma rede de caminhos que não foram construídas, a gente levanta assim, pelos Guarani, mas é um caminho mais antigo que os próprios indígenas Guarani. E, teoricamente, chegaram a 3 a 2 mil anos nessa região do Paraná, e esse caminho já consta de cerca de 5 mil anos, 6. Inclusive, nós achamos aqui, a 2 quilômetros do centro da cidade, uma ponta de flecha, um flex. Aí eu mandei para a Cláudia Aparelada, lá no Museu Paranaense, e falou, olha, possivelmente essa ponta de flecha tem de 5 a 6 mil anos. Esse material não tem na região de vocês. Ou seja, já tinha gente caminhando por aqui, passando por aqui. Essa ponta de flecha, a menina na margem do rio pisou, cortou o pé, quebrou a ponta. Essa ponta de flecha em sílex está no nosso museu Caminhos de Piabiru. Só comprova que havia um trânsito imenso de pessoas aqui. Bem antes mesmo dos Guarani, do Caigangue, Xetá, Xocleng, Paiaguás, enfim. Então, esses caminhos já existiam. Mas os Guaranis, com sua religiosidade muito, muito forte, de certa forma, eles apropriaram desse caminho. Tanto que eles eram ferozes, plantaram os caigantes para baixo, e eles apropriaram desses caminhos. E eram os caminhos que geralmente, não todos, tá? Ele era gramado, um pedaço de grama, justamente para sinalizar o caminho no meio da mata e também quando a mata. Alguns pontos era passado pelo Chaco Paraguai, por exemplo, aí não tinha como gramar, era ficado por estacas. E alguns pontos tinham espirais na pedra, em relevo, que marcavam, segundo alguns dizem, o local de pesca, de água e de por onde passava o caminho. Encontramos vários aqui em Piabiru dessas espirais gravadas nas rochas. E esses caminhos eram via comunicação entre os Guarani, principalmente que visitavam muito a sua família, né? É outro ponto que até aprendi com a professora Gisele no grupo de territorialidade, né? Que o indígena, a territorialidade dele, as fronteiras, os limites, não são iguais aos nossos. Por exemplo, acaba Piabiru, começa Campo Mourão, acaba Campo Mourão, começa Louisiana, e um arco. Para o Guarani, não. A questão da territorialidade Guarani indígena também é diferente. O território Guarani não obedece às fronteiras que o homem branco estabeleceu, entendeu? Então, o território, por exemplo, do Guairá, que era bem antes aqui, Paraná Espanhol, ele abarcava
parte do Paraná, parte do Mato Grosso, parte do Paraguai, e até hoje, de certa forma, os índios guaranis têm isso com eles. Então, não há divisa para os Guarani, por exemplo, entre Brasil e Paraguai, Paraná e Mato Grosso, Campo Mourão e Piabiru. A territorialidade indígena é diferente da territorialidade do homem não indígena. Então, é um exemplo. E através desses caminhos, que tinha mais ou menos 1,5 metro de largura e era gramado, por isso que Piabiru, embora haja contestação de onde vem o nome Piabiru, eu tenho até na minha dissertação de mestrado que é PABU, que significa caminho, gramado, amassado. Caminho por ser um caminho, gramado por ser plantado de grama e amassado justamente por ser pisado. Em alguns textos a gente encontrou, a gente não tem toda a certeza, e quando os estrangeiros chegaram por aqui, perguntavam para os indígenas, de certa forma, como era o nome daquele caminho gramado no meio da floresta. PABU. E na língua portuguesa ou espanhola, ou outra, que a gente ainda não levantou, traduzia para uma forma reduzida e de forma linguística diferente. Piabiru, tanto que é o nome da nossa cidade. Então ficou o caminho gramado amassado, Piabiru. Então eram vias enormes que cortavam o Brasil, a América do Sul inteira. Tá? E até no Nordeste, para você ter uma ideia. E na nossa região é muito rica, principalmente devido à riqueza de água, floresta. Uma região muito rica por onde os indígenas caminhavam, os Guarani, e se estabeleciam nessa comunicação, os caminhos de Piabiru. E é interessante que os Guaranis, eles tinham uma rede de correio muito interessante também, que usava os caminhos de Piabiru. Eles já tinham correios lá atrás, entendeu? Que eram, por exemplo, uma semente de alguma fruta. Se eu para um indígena e levasse a 100 quilômetros para outra aldeia, a outra aldeia sabia o que significava aquela semente de fruta. Então, eles tinham um correio muito grande. E assim ia, e assim ia. Então, eles eram muito, embora a palavra seja inapropriada, evoluídos, né, os Guarani. E eles usavam os caminhos de Piabiru. O próprio Cabeça de Vaca, depois do Aleixo Garcia, em 1539, ele aportou, depois de vários infortúnios, aportou em Santa Catarina, né? E, guiado pelos Guarani, eles vieram, passaram por a divisa do Paraná com Santa Catarina, Campos Gerais, Salto do Ubá, e chegaram à nossa região de Campo Mourão. Tanto que Cabeça de Vacas indígenas, os Guarani que guiavam, passaram o Natal de 1541 aqui em Nova Cantu. Tiveram um problema de saúde, de estômago, enfim, e eles seguiram. E esses caminhos, muitos deles que hoje existem, eles foram usados posteriormente até para as estradas urbanas, até rodovias, para você ter ideia. Temos muitas rodovias sobre esses caminhos de Piabiru. Então, é um caminho riquíssimo e sagrado também. É o que eu sempre falo, nossas trilhas, Gisele, a Luz, a gente vai fazer um encontro com Deus, com a natureza e com a gente mesmo. Além da forma plástica dos caminhos de Piabiru tinha para os Guarani de correios, de comércio, de visitar parentes, tinha a parte espiritual. Eles pleiteavam alcançar o Ibimaraê, que sempre ficava no mar. Tanto os caminhos de Peru, de certa forma, se a gente for analisar, ele liga o Pacífico, o Atlântico ao Pacífico. Então, os Guaranis sempre viam o mar como algo que levasse eles para o Imaraê, a terra sem mal, uma espécie de paraíso, onde havia um portal e eles iam subir. Tá? Então, eles se preparavam, geralmente, alguns estudos falam que os indígenas, os Guaranis, se preparavam, jejuavam dias antes de pegar o caminho de Peru, comiam mel, bebiam água da mina, para entrar nesse caminho muito sagrado para eles, nos caminhos de Piabiru. E também, quando tinha alguma dificuldade na aldeia, eu sempre uso com os aluninhos pequenos esse exemplo. Quando, por exemplo, a roça de inhame ou de mandioca não estava produzindo, tinha um problema grave na aldeia. O chefe tinha que resolver. Então, ele ficava olhando toda aquela roça, depois jejuava alguns dias e partia para o caminho de Piabiru. Andava 2, 3, 4, no quinto dia ele tinha um estalo. Um exemplo que eu sempre uso com as crianças. Falando, mas por que eu não faço uma valeta, desvio um pouco do rio e irriga a plantação? E ele voltava. O que eu quero dizer com essa ilustração? Quando você caminha, os índios já sacaram isso há muito tempo, você cria endorfina. Você joga endorfina no corpo. A mente, a gente libera outra substância e a mente ilumina. A gente tem
claro de ideias, de pensamentos. E é o que as pessoas fazem hoje, vão caminhar, é aquele prazer que dá na gente depois de a gente caminhar, depois de a gente pedalar, depois da gente correr, enfim, do esporte, do futebol, aquela coisa boa depois de se movimentar muito. Por quê? Seu corpo circulou, você endorfinou, as ideias começam a criar, porque não raro, às vezes, quando você está nervoso, alguém fala para você, vai dar um pouquinho para espairecer, vai andar. Então, você vai endorfinar. E os guaranis sacaram isso há milhares de anos. Então, quando tinha um problema na aldeia, eles caminhavam, iam liberando o corpo da endorfina e, de repente, tinha aquela iluminação para resolver o problema e voltava. Tanto que as pessoas que vêm na nossa trilha, muitas chegam desconfiadas, muitas chegam até bravas, quando estão para chegar, entrar na mata, andar um pouco na estrada rural, que não é mata, eles reclamam muito, mas quando estão lá no meio da mata, embaixo da cachoeira, para que saem, eles estão com outro rosto, estão iluminados. Então, o que eu quero dizer? O caminho de Pedro, todos esses ramais cortavam toda a América do Sul, além desse efeito prático, que eram os correios, que era o comércio e a visitação da família, tem todo esse lado religioso, místico, que é muito, muito forte com os Guarani. Mas o que a gente sempre ouve entre nós, por que a gente não vê esses caminhos? Onde estão esses caminhos? Por que a gente não vê ele do lado de casa, na nossa cidade? Aí eu até levanto isso na dissertação de mestrado, que principalmente a questão da urbanização, tá, das cidades, e mais ainda a agricultura. A agricultura tomba, remexe, bagunça toda a terra e apaga os caminhos, apagaram os caminhos de Pedro. Tanto que o laboratório de pesquisa, provavelmente o meu e de muitos pesquisadores, é justamente as matas ciliares, as matas ripárias, que fala agora, se não me engano, à margem dos rios, porque é o lugar que está mais intacto. Então a gente encontra muita coisa, partes arqueológicas nas margens dos rios. E já da borda da mata ciliar para dentro da propriedade onde está agricultável, a gente não encontra nada. Era costume dos agricultores antigamente, encontrando machadinhas indígenas, almofaris, qualquer artefato indígena, e jogando dentro de um poço ou reservando para o lado da mata. Então, a agricultura praticamente apagou esses caminhos. Tá? Alguns trechos, nós temos 2 trechos aqui em Pedro, que está guardado a 7 chaves, justamente por causa da depredação, né? Mas praticamente apagou. E outros trechos de caminhos viraram estradas rurais, como nós temos aqui em Piabiru, uma que liga Piabiru a Campo Mourão, estrada antiga, e outras viraram rodovias. Então, por isso que a gente não encontra os caminhos de Piabiru. Vira e mexe, vem pesquisadores de fora, procuram a gente, eu quero ir lá no caminho de Piabiru. Você não vai encontrar propriamente o caminho. Nós vamos passar por partes, trechos, tá? Que estão lá, mas o caminho em sentido longo não tem, tá? Então, por isso que a gente não encontra os caminhos de Piabiru. E também uma coisa que torna meio nublado o conhecimento dos caminhos de Piabiru é justamente o que eu estava falando, professora. Quem construiu os caminhos de Piabiru? A gente não consegue atribuir quem construiu. E isso, de certa forma, dá um ar de... não diversidade, dá um ar de artificialidade ao caminho. Pô, então, se ninguém construiu, ele foi se formando, não sei. Então, a gente não consegue definir. Foram os Guarani? Foram os espanhóis? Foram os portugueses? Enfim, é bem anterior a eles, mas, enfim, a gente não consegue definir. Outro ponto que torna difícil, às vezes, o estudo dos caminhos, a Gisele sabe muito bem disso, é o silêncio dos indígenas, principalmente os Guarani. Para você tirar alguma coisa dos indígenas, você tem que pegar a confiança deles, né, Gisele? A própria Rosana Bonde, que é uma das maiores sumidades dos caminhos de Peru, ela disse que Santa Catarina ela ficou 7 anos numa aldeia, no Morro do Cavalo, se não me engano, para finalmente eles começarem a falar do caminho de Peru para ela. Tanto que ela ficou lá tentando pesquisar, ela abandonou a pesquisa quase, ficou amiga dos indígenas, aí ia lá como amiga. Quando ela se tornou amiga dos indígenas, aí que o indígena, o chefe, o senhorzinho, chamou ela um dia na casa de reza e falou: quer saber tudo sobre os caminhos de Pedro? Agora você vai saber. E contou. Então, a agricultura acabou com os caminhos, a questão de saber quem construiu ou não os caminhos, e também o silêncio dos indígenas torna o caminho de Pedro meio nebuloso. Então, tem muitas informações, a gente vai pesquisar a fundo e as fontes, às vezes, ficam escassas. Mas é um caminho riquíssimo e muito espiritual. Uma vez que você entra dentro dele, você trabalha ele, você se apaixona e te toca.
Eu falo por mim, Arleto, não como historiador, não como geógrafo, eu falo como pessoa, ser humano, né? Eu falo que minha espiritualidade é tão grande. Quando eu vou nas cachoeiras lá dos Caminhos de Pedro, mesmo conduzindo o pessoal com a nossa equipe, eu tiro um momento para entrar debaixo de uma cachoeira que nós temos lá, colocar as mãos na parede da cachoeira e orar. Eu sinto como se o peso da água estivesse passando em cima do meu corpo, eu sinto o leito do rio, é uma coisa incrível. Então, os Caminhos de Pedro têm toda essa espiritualidade. A Gisele sabe disso, que é muito mais do que um estudo acadêmico, muito mais que um negócio, o turismo, embora esteja, mas é bem espiritual. Então, de certa forma, esses são os Caminhos de Peru tão apaixonantes que me movem, e também o nome da cidade. Nós temos Peru, que era um produto, um potencial cultural e turístico reprimido que a gente está tentando libertar. É uma coisa de formiguinha, mas, como eu disse, em 3 anos tivemos 20 mil visitantes, 2 prêmios estaduais, movimentamos o comércio, o artesanato. Então, nós demos uma identidade para a cidade, entendeu? Peabiru, terra dos caminhos. Então, o pessoal daqui já está sabendo. Peabiru, terra dos caminhos. Já tem isso com eles. Então, isso é muito importante. É o primeiro passo. É criar a identidade local, estabelecer aquele RG, aquele DNA. E depois isso explorar para fora, que é a próxima etapa, provavelmente, do ano que vem. Gisele? Gisele, seu falante está ligado ou o meu? O meu que estava desligado. Bom, enfim, né? Só para voltar ao que eu já tinha falado, o Arleto é muito apaixonado por essa temática, né? Nós começamos juntos, estudando em 2001, né, Arleto? Foi. Sobre os Caminhos de Peabiru, e continuamos até hoje juntos, e o Arleto é um companheiro que nos auxilia aí, né, na apresentação, tanto do projeto Caminhos de Peabiru, que o projeto é dele, né, hoje, que está na frente com o coordenador, e como na questão da temática indígena, né, com os alunos, não só da universidade, mas nas escolas públicas, de forma geral, o Arleto trabalha com isso, né, assim, isso que ele falou da cachoeira me impressionou muito, né, ele entra de uma forma no Caminho de Peabiru e sai de outra, né, visível, realmente, tudo isso que ele falou. Mas agora eu vou apresentar mais um pouquinho da história, Arleto, tá? E depois você faz os seus comentários, né, dessa temática, né, com os alunos, como historiador também, tá? Deixa eu pegar aqui e apresentar para vocês. Tudo bom, Juliano? Que bom que você está aqui com a gente hoje, tá? Vou apresentar e depois a gente vai fazer um bate-papo no final. Só apresentar aqui algumas coisas sobre a questão histórica, tá? Da temática indígena. Bom, como parte da nossa ementa, né, eu primeiro apresentei a questão dos trabalhos, né, nós estaríamos discutindo em sala de aula, e comentamos algumas coisas já, sobre o território indígena, a questão do etnocídio e do genocídio cultural. Eu apresentei alguns dados para vocês, né, do extermínio das culturas indígenas, tá, e também nós já discutimos no livro As Formas do Espaço Geográfico, né, algumas informações, né, e vocês vão estar usando esse livro para fazer o trabalho, acho que agora de setembro, né, sobre as questões indígenas de ocupação, né. E o filme também, o documentário do Darcy Ribeiro, que vocês têm que fazer uma análise, também trata um pouquinho dessas questões indígenas. Então, eu peguei essa citação aqui para a gente pensar, né, sobre essa ocupação indígena, tá? Que no passado colonial, quando os grandes espaços continentais da América do Sul eram pouco conhecidos pelos europeus, o imaginário da época criou mitos e fantasias, tá? E foi justamente esses mitos e essas fantasias que auxiliaram, né, na ocupação do Brasil, tá?
E o Geiser, ele fala um pouquinho dessa realidade, né? As Índias maravilhosas que nós possuímos aqui nesse território foi atrativo para a vinda de muitos europeus, principalmente portugueses, né, para cá. Quando a gente pensa na questão indígena, eu trouxe alguns elementos só que o Arleto já deu um pouquinho de comentário sobre isso, né? As relações de parentesco, né? Então, essas relações de parentesco, com questão da atualidade, nós falamos assim, ou você tem o pé na senzala, né, ou você tem o pé na aldeia, porque a população brasileira é formada basicamente de negros e de índios, né, mas são descendentes, tá? E essa fusão de costumes, muito do que nós somos hoje, né, vem do quê? Dos costumes indígenas. E desses mitos e fantasias, né, civilização e tentação, né, as nossas tradições estão ligadas dessa miscigenação, dessas fantasias e desses mitos, né. Outra questão aqui, que o território nacional, né, os mapas, né, que vão contar um pouco da história da ocupação inicial do Brasil, né, os mapas retratam o quê aqui, né, a retirada da floresta. Então, a questão econômica também da ocupação. O Brasil seria considerado o Eldorado, né, o pau-brasil, né, a retirada do pau-brasil, que é importante, a gente está estudando isso, né, a mão de obra utilizada era a mão de obra do indígena, tá, e assim, por meio de trocas, né, com os indígenas, eles usavam, no primeiro momento, a mão de obra indígena. Bom, mas esses elementos, né, que o professor Arleto vai estar comentando um pouquinho com a gente, como historiador, né, e eu trouxe aqui para que ele esteja falando um pouquinho disso aí também, né. O Brasil sempre foi, na verdade, ou ainda hoje, uma grande reserva natural, né? E o pau-brasil, os minérios, enfim. Só voltando aos caminhos de Peru para ter ideia disso, tem alguns estudiosos que falam que os caminhos de Peru foram criados pelos fenícios, egípcios, hebreus, eles estavam atrás da prata, do Potosí, das riquezas naturais. Enfim. Então, nessa questão da riqueza, antes de chegar na riqueza, na questão cultural, o que eu sempre falo na nossa palestra, até pergunto para vocês, se vocês que estão assistindo aí, alunos, vocês conhecem alguém que tem um sobrenome indígena? No Instagram, no Facebook, na vida, na lanchonete. Que tem um sobrenome africano. Agora pergunto, o sobrenome europeu? Italiano, francês, espanhol, alemão, são vários. O meu mesmo, Pereira, português, Rocha, francês. Gisele, português, né? Santos. Então, houve um apagamento de toda essa cultura do indígena e do africano. E sobressaiu a cultura europeia e também, de certa forma, asiática. O que eu sempre luto com meus alunos, nas palestras, nos estudos, nas ações, é a equidade entre as 4 raças formadoras do Brasil, como a professora estava falando. A gente tem um pezinho na senzala, um pezinho com indígena, né? A equidade entre indígena, africano, europeu e asiático, essas quatro, podemos dizer, raças ou etnias, não sei exatamente agora, não fugiu, ter equidade de importância. Tanto que nós temos várias heranças nas palavras, nos costumes indígenas e africanos, que a gente nem sabe que é indígena, nem africano. Então, a gente não leva isso para o dia a dia, porque acha que a gente usa, mas não sabe que é indígena nem afro. Então, a gente luta para essa equidade. Tanto, Gisele, antes de chegar nessa parte econômica, não sei se você acompanhou, uma luta de 2 anos já, nós temos em Peabiru, cidade de nome indígena, cuja principal avenida chama-se Raposo Tavares, Bandeirante. Todos os métodos expandiu as fronteiras, além das Tordesilhas, enfim. Mas a gente sabe que ele foi um genocida. Eu tenho isso comigo, estou até escrevendo um artigo, eu lutei contra Raposo Tavares. Quando a gente foi estudar muito sobre o Raposo Tavares, a gente sabe que ele prendeu muitos indígenas, matou muitos indígenas, levou muitos indígenas escravos para São Paulo, com a ajuda de outros indígenas chamados maloqueiros, que eram os indígenas que prendiam e matavam indígenas, lutavam a favor dos bandeirantes.
São chamados maloqueiros, né? Por isso que tem a expressão maloqueiro. A gente sabe coisas cruéis, por exemplo, o Raul Tavares, quando trazia os índios presos para São Paulo, no acampamento à noite, os soldados, podemos dizer assim, os bandeirantes, amigos deles, eles apostavam as indígenas, as mulheres e os homens presos, eles na fogueira, ali, esperando a noite passar, eles apostavam qual era o sexo da criança na barriga da Índia. E a gente pergunta, como eles descobriam quem ganhou a aposta? Abriam o ventre da Índia e tirava o índio e descobriu que alguém ganhava a aposta. E depois jogava a criança para os cachorros, para os cães, alguns que seguiam eles. Né? E também amarrava os índios de cabeça para baixo e apostava quem cortava o índio numa espadada só. Então, entre muitas atrocidades, o genocídio, podemos dizer assim, lá no começo, podemos dizer, nós temos esse, do Raposo Tavares, e a nossa luta é que mude o nome da nossa avenida. Raposo Tavares para o nome indígena, o nome de alguém da cidade. A gente não quer apagar a história, jamais, mas a gente quer dar equidade. Eu sempre falo, se alguém assassinou alguém da sua família, você queria que esse assassino matou alguém que não tivesse o nome da rua da sua casa? Não. Então, essa é a nossa luta. Então, a gente luta pela essa igualdade cultural, contra esse preconceito contra o indígena, contra o africano, enfim. Então, essa luta vai muito além. E nós temos ainda, né, muitas riquezas, principalmente passando para a parte dos Incas, do Potosí, enfim, ouro. Mas aqui nós tínhamos muitas riquezas naturais, que para os indígenas, que tinham uma relação diferente com o ouro, o dinheiro, podemos dizer assim, a prata nem existia, a plata, a moeda em si, os europeus vinham com toda essa ânsia, esse desejo de explorar, desde o pau-brasil, desde os minérios, enfim, e também de utilizar eles como escravos. O grande problema de escravizar os indígenas é que eles não gostavam de ser escravizados nem de trabalhar muito nesse sentido, eles fugiam para o mato. É por isso justamente que pegaram os escravos, os negros africanos, para vir para o Brasil. Então, o Brasil até hoje tem muita riqueza, tá? E os caminhos de Peru passavam por várias dessas riquezas. Tanto que, professora, tem até uma tese de um amigo meu, tá? Ele pergunta por que 14 reduções e 3 cidades espanholas no Paraná, né? A catequização, né, dos indígenas. Eles não conseguiam ser escravos, né? Então, ele reduziu, os jesuítas reduziam os indígenas em pequenas vilas, né? Tinha umas 3 cidades, o Guairá, o Vila Rica, né? O Ontiveiros. Mas há um amigo meu que estuda por que todas essas cidades, as reduções, foram na parte, digamos, leste do Paraná e norte. Eles dizem que vou falar uma coisa meio sem comprovação científica nenhuma, que aqui cavaleiros templários fugiram para o Brasil e enterraram muitos tesouros nessa parte do Paraná. Os jesuítas estavam atrás, os espanhóis também, portugueses atrás desse tesouro, por isso que fundaram várias cidades. Não tem comprovação nenhuma. Mas se a gente observar o mapa das reduções de cidades espanholas no Brasil, o norte e o oeste do Paraná, ele pipoca de cidades, de vilas, né, de reduções. Então é incrível ver toda essa riqueza, toda essa movimentação. Por quê? Claro, aqui nós tínhamos a floresta exuberante, tínhamos, se não me engano, cerca de 200 mil indígenas da região aqui do Paraná. Tinha erva mate também, posteriormente, né, a madeira. E fica essa pergunta, por que eles povoaram, eles criaram reduções justamente nessas cidades, nessa região do Paraná, né, chamado Guairá espanhol. Então, é muito interessante essa questão, e essa questão cultural vem até hoje, né? Até no filme Terra Vermelha, se não me engano, parece a indígena no começo do filme, a jovem, ela comete suicídio, né, que acontece muito. Ela está com tênis da Nike, com as unhas cheias com esmalte vermelho, porque ela está nessa busca da identidade. Ela é indígena, segue todo o ritual indígena, toda a cultura, ou ela também se deixa levar pelo capitalismo, que é o tênis, roupa, enfim. Então,
O grande problema do conceito com indígena é justamente isso, que já entra na questão do capitalismo atual. Os indígenas, principalmente o Guarani, têm uma cultura muito, muito forte. E o capitalismo tende a dissolver todas as culturas que são diferentes. Ele quer homogeneizar uma cultura só. E como o indígena tem uma cultura própria e forte, estão colocados de lado. Eu sempre uso um exemplo também, que meus alunos pegam muito bem, principalmente os pequenininhos. Eu pego 2 alunos, até uma dinâmica para os futuros professores trabalharem em sala de aula. Está falando da temática e pergunta quem gosta de jogar futebol. Os aluninhos erguem a mão. Aí eu chamo 2 alunos, vem. Aí do lado direito eu falo, ó, você é tal, você está pronto para entrar na quadra, hoje você está bom para jogar, você vai fazer quantos gols? Pergunto para ele. Vou fazer 5 gols. Só que esse aqui, do outro lado esquerdo, é seu técnico. Ele vai falar para você, se você não vai jogar, ele vai chegar em você e vai falar, vai para a reserva. Você vai gostar? O aluno vai falar, não. Aí eu mando ele sentar. Daí eu falo, vocês sabem para onde foram os indígenas? Quando o povo, o colonizador veio para o Brasil, Paraná? Isso é bem lúdico. Os indígenas foram para as reservas. Assim como o amiguinho foi para a reserva e vai jogar, o indígena foi jogado à reserva, à margem da sociedade, longe dos olhos da sociedade. Então, não participar da vida econômica, não participar da vida cultural, primeiro pelas terras e depois pela essa ideia do capitalismo geral, que o capitalismo é homogeneizante, ele tem uma cultura só e os indígenas têm essa cultura muito forte. Então, os indígenas sofrem isso, para finalizar essa parte, professora, você sabe muito bem disso, não sofrem, mas padecem ou sofrem algum tipo de preconceito. Tive até amigos que, em universidade particular, não quiseram aceitar ele por ser indígena. Tá? Sofre com essa questão do preconceito, do capitalismo atual. Isso é muito, muito ruim. Tá? E a gente sabe que, na verdade, a terra é deles, dos indígenas, e a riqueza toda são deles, né? A gente não pode deixar eles à margem da sociedade. Só um exemplo último, só para encerrar essa fala, eu me lembro que eu era jovenzinho, professor, eu fui jogar futebol por Piabiru, a gente ia jogar lá em Manoel Ribas, que tem uma aldeia, um tecorrado, os Caigangue. Aí a gente piazava e falava, vamos jogar lá na aldeia dos índios. O que eu aprendi nos livros didáticos? Eu sempre conto para meus alunos também, nas palestras, como você vê o índio. Outra didática, professor dinâmico. Desenhe o índio como você pensa, não fala nada. O que os alunos vão desenhar? Vão desenhar um índio de tanga, flecha, pelado, enfim. Então, era essa ideia que eu tinha. A gente imaginava chegar lá, ia ter um campinho de futebol, a grama, trave, a rede, e em volta as dos índios pelados, com arco e flecha, fazendo uga-uga, né? Mas quando nós chegamos lá de ônibus para jogar, que azar, nós ia jogar com o time de Manoel Ribas, lá no campo dos indígenas. Nós assustamos. As casas de alvenaria, né? Antena parabólica, indígena já tinha telefone, caminhonetas da época, né? Enfim, foi um impacto. Porque a ideia da gente do indígena, até acontece lá na News, aqui no Barreiro das Frutas, a gente leva alguém e eles ficam assustados, mas eles moram em casa, mas eles usam calça. Eles têm celular, eles têm Facebook. A gente pergunta, mas por quê? Qual a diferença? Então, o estereótipo que é criado com os alunos, pelo menos nos livros didáticos, é daquele indígena selvagem, aquele indígena pelado e bárbaro, né? Que não tem uma civilidade. Desculpa a palavra, mas é um conceito. Tem que ter uma cuidado com o conceito. Isso tem que acabar. O índio, numa peça de museu, ele se transforma como o ser humano em geral. A gente tem que respeitar isso. Ok? Muito bem, Arleton. Pessoal, vamos fazer alguma pergunta, professor Arleton? Ficaram com algumas dúvidas? Vamos fazer um bate-papo aqui, Marcelo, que gosta de comentar. Olha, de momento eu não tenho nenhuma dúvida, mas é impressionante a qualidade do conteúdo que ele trouxe, a paixão que ele fala em si sobre todo esse conteúdo em si, é algo fascinante. Muito bem. Tainara, alguma dúvida, alguma questão? Voltando à parte que o professor estava falando em relação a essa visão que é criada do indígena no ensino fundamental, realmente é uma visão muito errada. Eu quando eu me tornar professora, eu acho que o que eu vou mais bater na tecla é sobre essa visão, que não é assim, do jeito que eles falam no ensino fundamental. E eu me falaram assim, quando eu cheguei no ensino médio, que eu comecei a estudar sociologia,
Me mostrou o lado totalmente diferente da história. Isso é muito interessante você estar levantando aqui para nós, né? Eu levei os meus alunos já na comunidade indígena e eles ficavam me questionando, professor, os caras usam Nike. Falei, mas quem que não quer usar um tênis da Nike? Eles são como a gente, né? Raíssa, e querem questionar isso aí, né, Tainara? Raíssa, vamos falar um pouquinho aqui também. Alguma dúvida? Oi, eu gostaria de parabenizar o professor Alex pelo projeto. Eu, inclusive, fiquei com vontade de conhecer o caminho de Piabiru, assim como os outros alunos, acho que eles também ficaram interessados, né? E falar que é muito triste o que vem acontecendo com os indígenas no cenário atual, que eles estão perdendo, os agricultores estão invadindo as reservas cada vez mais, e os indígenas estão muito ligados à questão do meio ambiente, e também a cultura deles, né, professora, porque agora com a Covid-19 está tendo uma alta mortalidade por parte dos indígenas, e cada indígena que é mais idoso, que morre, eles perdem um pouco da cultura deles, um pouco da história, né? Porque ali o conhecimento, toda a memória é muito transmitido, né? Da pessoa mais idosa para o mais jovem. Então, aí você está vendo bastante morte mesmo, até que eu estava conversando com a Nilza por causa do Covid, nas comunidades indígenas. No primeiro momento, os indígenas não foram muito afetados, e agora começaram, principalmente entre as etnias Caigangue, né? Então, eles estão sofrendo um pouquinho com essa questão do Covid, né? Toda a nossa sociedade está sofrendo com o Covid. Mas, enfim, né? É a realidade que nós já falamos no começo, esperamos que a vacina venha, né? E traga a solução para essa problemática aí. Ô, Gisele, só um complemento com a Tainara de Raíssa, rapidamente. A Tainara tem razão. Uma outra dinâmica que dá para usar em sala de aula, a gente usa muito. Primeiro é essa de chegar na sala de aula e já perguntar para os alunos. Dá um exercício. Desenhe como é um indígena. A outra, geralmente faz, aí eu pergunto, quando eu falo a palavra escravo, o que vem na mente de vocês? A palavra que o pessoal usa, negro. Né? A gente tenta tirar isso, que o negro não é escravo, ele foi escravizado. Então, o escravo pode ser branco, preto. Então, desde a abolição da escravatura, em 1888, a gente vai entrar isso depois, né? Foram libertos e jogados ao léu, né? Tem várias coisas aí. Criou essa ideia aí. E a questão da Raíssa, está convidada aqui, o pessoal todo, para conhecer os caminhos de Piabiru. Até o momento, a professora vai conduzir vocês. Muito bem, Arleto. A gente vai sim, com certeza. Vou te encher muito saco ainda, porque todo mundo quer fazer essas trilhas e é incrível, as cachoeiras são maravilhosas. É só indo mesmo, né, para saber sobre os caminhos de Piabiru. Juliano, quer falar alguma coisa? Juliano, tem dois Juliano aqui, Juliano Souza, Juliano, algum de vocês? Juliano Souza, que estava aqui agora há pouco. Juliano? Alguma questão, alguma pergunta? O Juliano não quer falar nada. A Franciele disse que já foi uma vez nas trilhas, né? Gostou bastante, Franciele? O que você achou das trilhas? Eles estão sem microfone para falar. Gostou muito, né? Foi muito bom, né? Fazer as trilhas dos caminhos de Piabiru. Bem, pessoal, quero ir de novo. Ela vai novamente, né? Para as trilhas dos caminhos de Piabiru. Com certeza, para ano que vem, geografia agrária, né? Nós vamos para os caminhos de Piabiru. Quer falar mais alguma coisa, professor? Então, eu só queria fazer o convite novamente a todos a virem visitar Piabiru. Até o Museu Caminho de Piabiru, Gisele, que está novinho em folha, nós abrimos e tínhamos que fechar. Mas quando nós tivermos uma equipe de poucos alunos, quiser visitar uma visita guiada, a gente abre o museu e faz todo esse trabalho com vocês também. Tá?
mas isso vai daqui 1 mês ou 2, você vai acabar o ano também, né? Mas além das trilhas, nós temos um museu, tá? E o museu está com portas abertas, a gente quer desenvolver vários trabalhos ali, a pandemia que segura. E convidar todo o pessoal a visitar os caminhos de Peregrino, que não é só uma trilha aí no mato, tem todo um conteúdo, além do espiritual, o intelectual. Então, todos convidados. Quem quiser saber mais, procure lá no Facebook, Trilhas pelos Caminhos de Peregrino Plural, e no Instagram, @Caminhos de Peregrino. Vão ter todas as informações, vão ver fotos, mas todo o trabalho que está sendo feito no lado turístico, no lado ambiental e cultural. Juliano quer falar também, Juliano? Juliano acho que está ansioso para falar aqui. Juliano, ligou o microfone. Juliano Souza. Não? Está com o microfone ligado, eu achei que ele queria falar. Mas então, Arleta, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi muito bom estar com todos vocês. Aí, Juliano. Ah, sim, eu não sei, é porque eu estava falando e eu acho que não estava saindo áudio aí. Agora estamos Então, ouvindo. isso. Então, eu queria perguntar, de onde que é originário o índio que habitava o Brasil? Essa é uma pergunta muito... alguns... Tem as teorias do Estreito de Bering, o primeiro homem veio pelo Canadá, né? Pelo Alasca, Estados Unidos, né? Tem a teoria do homem polinésio, que veio de embarcação. É uma boa pergunta. Eu hoje não tenho condições de saber onde é originário o homem indígena, né? É uma grande pergunta que eu não tenho a resposta. A mais aceita é essa teoria do Estreito de Bering, mas na minha concepção, olha, eu acredito que o indígena já existia com a deriva continental, ele já é originário mesmo do território nacional, né, todo o território americano, falo território nacional que é o Brasil, né, do território americano, quando se separou, os indígenas permaneceram aqui e continuam até a atualidade, né, então, eu acredito nisso, mas a mais aceita é a do Estreito de Bering, tá, Juliano? Mas é interessante estudar. Eu tenho um livro, e eu vou levar para vocês ano que vem, que tem uma visão espírita sobre essa realidade aí, tá? Eu achei interessante quando eu li, né, que falava sobre aqui as terras do Brasil, sobre como os índios chegaram, como eles se miscigenaram, e essa visão é bem legal, eu vou levar para vocês, é um pouco mística, né? Até se eu achar um outro livro desse, eu vou comprar e dar de presente para o professor Aleto, para ele ler, tá? Porque tem muitas teorias que envolvem, mas a mais aceita é a do Estreito de Bering, tá? Tá bom, Juliano? Tá bom. Ô, Gisele. Pode falar, Aleto. Tem um livro chamado Éramos os Deuses Astronautas, de um alemão, esqueci o nome dele, de 1974. Ele testa teorias incríveis. E aí entra na área dos extraterrestres, Incas, Egito, ET, Maia, Azteca. Mas é um livro muito bom de se ler. Tá? As linhas de Nazca, a cidade Inca, Machu Picchu. Uma coisa que dá um nó na cabeça da gente. Eu conheço uma história. Pode falar, Juliano. Eu conheço uma história de índios que vieram do continente asiático e migraram às Américas, depois que, mas assim, uma comparação com a idade bíblica, quando Deus confundiu a língua na Torre de Babel, mais ou menos nessa época, os índios que migraram para o continente americano e se tornaram uma grande civilização de índios. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu já ouvi falar, assim, alguma coisa, e você falando, Juliana, eu lembrei uma visita que eu fiz à comunidade Caigangue, que eles tinham um índio bem loirinho, olho azul, sabe? Albino, né? Mas cabelinho branquinho, e aí eles cobravam R$5 para tirar foto com indígena. E eu perguntei para os outros se eles não cobravam, era só com ele. Daí eu perguntei para a Índia por que eles cobravam com aquele indígena. Ela falou, ele é sagrado, né? A fotografia dele abençoa as casas das demais pessoas.
eu fiquei assim, né, falando, esses índios, e os meus alunos também, esses índios estão querendo tirar proveito da gente que está aqui, né, e aí eu fui ler nesse livro, fala realmente dos dragões, que é uma visão bem fictícia, né, dos dragões que vieram e trouxeram pessoas brancas, e eles se miscigenaram com os indígenas, né, e produziram uns indígenas diferentes. Nessa aldeia lá no Rio Grande do Sul, que a gente faz um projeto lá faz um tempo já, né, acho que desde a época da professora Diva, né, Arleto, que é a universidade vizinha. As índias têm olho verde, olho azul e cabelos lisos, né, bem preto. São índias totalmente diferentes das índias aqui do estado do Paraná, as índias do Rio Grande do Sul. E é interessante observar essa questão de diferencialidade, não somente na questão cultural, mas também na questão da aparência, né? Vocês olharem para mim, eu sou descendente indígena, só que miscigenada com alemão, com italiano, com português, e tenho no sobrenome também, né, sobrenome espanhol, que é o Noff. Então, quem eu sou, na verdade, né? Então, é essa mistura de povos, isso que nós temos que entender enquanto cientista geógrafo, e fazer a análise, não existe raça pura, né, como os alemães queriam, né, hoje, principalmente quando se fala de Brasil, né, uma miscigenação cultural. Mas, muito boa sua pergunta, Juliano, aí nos remete à nossa origem, né, da onde vem os indígenas, né, Entendo. E o que nós somos hoje, né, porque a origem vai dizer o que nós somos hoje, né, Meu Deus. Né, o que nós somos hoje, né, então, enfim. Aí fica uma filosofia, né, para vocês, o Arleto que gosta de contar histórias, né, Arleto? Uma boa história para você contar para nós, daqui uns tempos, em forma de poema. Boa. É uma ideia boa de fazer uma noite cosmogênica. Professora, tem um dado interessante, rapidinho. A Cláudia, que passou numa palestra dela, do Domingos Girala, na Espanha, de 1500 e bolinha, recrutou um navio de mulheres espanholas para virem povoar o Paraguai, para afinar. Só que esse navio teve um problema no cais, errou caminho, as mulheres ficaram com alguns marinheiros. Eu sei que as mulheres que chegaram lá já estavam todas, não estavam bonitas, né? Mas essa questão de mistura de raças, já o Luciano Lopes também fez isso, né? Trouxe algumas listas para desbugar, né, a raça, enfim. Muito bem, Arleto. Mais alguma questão, Juliano? Basicamente isso, né? Eu fiz esse comentário porque eu conheço um livro que ele conta a história de índios, antigos habitantes do continente americano, que eram índios, né? Que é um registro que começou a ser escrito há cerca de 600 anos antes de Cristo, até 421 anos depois. Então, nesse livro, ele fala também dessa viagem que esses índios fizeram na época da Torre de Babel, e outros descendentes também que vieram do Oriente Médio, e que expandiu a população indígena aqui e se tornaram grandes civilizações. Então, eles viveram mais ou menos na região do México, Estados Unidos ali, tinha uma grande concentração de índios ali. E uma coisa assim que você está colocando aí, né, o indígena norte-americano, ele é bem diferente do indígena aqui, né, do continente sul-americano. Existem diferenças tanto em relações culturais, quanto em relações de aparência, quanto em relações de roupa, né, então tem muita diferencialidade. Por isso que a gente não pode simplesmente, né, colocar a figura do Papai Noel no indígena, né? Meu filho que falava assim, né, para mim, mãe, o indígena é igual o Papai Noel, né? Eu falei, por quê? Eu vejo ele no dia do índio, né? E não é verdade, né? Não é verdade. Então, existe uma diferencialidade, e é muito importante o cientista social entender essa realidade, como a Tainara trouxe para nós, o professor Arleto
né, a partir da fala do professor Eleto, para trabalhar essa questão aí, né, que existe na atualidade, essa diferencialidade. Não é porque é índio que é tudo igual, né? Existem muitas comunidades indígenas, como eu trouxe ali, em torno de 206 hoje ainda, né, só no Brasil, sem considerar, né, os demais indígenas, né, que nós temos aí, né? Toda a América Latina e também, né, os indígenas norte-americanos, que são poucos, né? Mas, enfim, isso é uma questão que a gente vai trabalhar numa próxima aula. Pessoal, nós estamos com o horário aqui 9 horas, né, já temos que encerrar. Quero agradecer muito já, né, a participação do professor Eleto, a participação de todos, e semana que vem, a aula gravada, e na próxima semana aí a gente, se o professor Eleto quiser fazer um bate-papo com a gente vai discutir as questões, né, das consequências da escravidão, né, eu vou passar a temática lá para o professor Eleto, e daí a gente faz um bate-papo assim também. O que vocês acham? Combinado? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tainara. Ok, combinado. Boa noite. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Juliano. Boa noite, Fran. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Até mais, gente.